Com a proteção de Deus, nós estamos aqui, então, mais uma semana para apresentarmos aí o programa Jatologia Imóveis, né? Sempre todas as semanas trazendo os blocos Jatologia Informações. E eu tenho, assim, ficado particularmente feliz em poder estar sempre contando com meus amigos para trazer aqui, para trazer informações para vocês, para contar coisas boas de Guarapuava, informações de empresas novas. Então, o intuito da gente é esse aqui. E esse tempo todo que a gente está aqui é graças a você que está nos assistindo, está nos prestigiando, está nos incentivando a ficarmos aqui. Então é um trabalho assim prestativo, e também agradecer sempre a todos aqueles meus amigos que vêm aqui dar entrevista. E tem alguns que a gente abusa um pouquinho mais, porque tem mais chegado deles. E o caso desse é o Dr. Miguel Nicolau. O Dr. Miguel é criminalista, né? Então, porque tem alguma coisa em pauta, em voga, eu digo: doutor, vem aqui contar um pouquinho pra gente, de uma maneira mais didática, o que está acontecendo. Então, doutor Miguel, né, obrigado, o senhor está aqui de novo. Eu sempre estou lá: doutor Miguel, vamos falar um pouquinho, está acontecendo isso e tal. E o senhor nunca diz: alô, estou lá, pode contar comigo. Então tá aí para fala inicial, doutor Miguel. Entendi. Muito obrigado, doutor Miguel. Ora, não tenho que agradecer, a satisfação é minha, Louça, poder receber tão prestigioso convite. Nós estamos aqui ao teu lado, conversando com os nossos telespectadores, com muita fé na justiça, nos homens e principalmente em Deus. E, logicamente, vamos falar de processos penais, de julgamentos criminais e tudo mais, que é aquilo que há 35 anos eu trabalho, eu vivo disso, da área criminal. E os assuntos que nós trazemos aqui, Losso, são pinçados do dia a dia da advocacia criminal. As grandes teses nós deixemos, ou vamos deixar, para os acadêmicos, para os doutrinadores. O que nós comentamos aqui são assuntos relacionados ao direito penal, ao processo penal, enfim, aquilo que realmente interessa a nossa população, que lamentavelmente a violência vem aumentando assustadoramente em todo o país. E isso tudo vai desaguar naquilo que nós chamamos processo penal, direito penal, enfim, a justiça criminal de um modo geral. Com certeza. E, doutor Miguel, às vezes a pessoa que liga a televisão o dia todo, então eu falei: doutor Miguel, eu quero que o senhor fale um pouquinho de mensalão. Você diz: poxa, tá até cansativo, né? Perfeito. Mas o meu convite para o doutor Miguel é o seguinte: é contar um pouquinho para as pessoas que assistem o dia inteiro a televisão, o que está acontecendo, né, doutor Miguel? Porque o fulano vai ser preso, vai ficar fechado, outro semi-aberto, outro aberto. Então eu digo: doutor Miguel, venha contar para a gente o que é isso, né? Fala do mensalão, que cada caso está sendo dito uma coisa, como você confunde na mídia. Então eu queria que o doutor Miguel desse aquela aula simples de o que é isso, o que está acontecendo. Entendi. Na medida do possível, Losso e prezados telespectadores, nós vamos falar a respeito do mensalão. Não no tocante ao mérito do mensalão, quem é culpado, quem é inocente, isso já foi decidido pelo Tribunal Superior. O que nós vamos falar agora é com relação ao cumprimento da pena. O processo penal, depois que sofre, ele só termina com uma sentença. Seja uma sentença de extinção de punibilidade pela prescrição e tudo mais, ou seja uma sentença de mérito. A sentença de mérito, Losso, você sabe muito bem disso, é advogado também, ela absolve ou condena. Certo. Nesse caso, todos os réus foram condenados aos mais variados regimes. Dentro da pena, dentro da sentença condenatória, da sentença penal condenatória, nós vamos encontrar 3 regimes de cumprimento de pena. O primeiro é o regime fechado. O regime fechado, como o próprio nome diz, é uma pena privativa de liberdade, onde o apenado vai cumprir a sua pena preso, inicia o cumprimento da sua pena recluso, preso, numa cadeia, num presídio, evidentemente. Nós temos o segundo regime, Losso, que é o regime de cumprimento de pena no regime semiaberto. No cumprimento de pena no regime semiaberto, já inicialmente cumprindo a pena neste regime, o cidadão cumpre a pena, o apenado cumpre a pena na colônia penal agrícola, ou se em determinadas condições for possível, ele trabalha durante o dia, numa atividade ilícita, evidentemente, e se recolhe à noite no presídio. Certo. É um regime semiaberto. E nós temos o regime aberto. O regime aberto são determinadas condições que são impostas ao apenado, ele permanece em liberdade, mas é um regime vigiado pela própria justiça. E ali é imposto para ele determinadas condições que nós chamamos período de prova, onde ele, por vezes, ou na grande maioria dos casos, ele se apresenta mensalmente em juízo, dando conta de suas atividades, paga determinadas multas que são impostas, e muitas vezes presta serviço à comunidade. São as penas alternativas. No mensalão nós temos tudo isso. Nós temos réus apenados
a regime fechado, nós temos réus apenados em regime semiaberto e nós temos réus que foram condenados a regime aberto. A grita agora, a grande informação é com relação ao cumprimento da pena desses réus. Certo. Então, nós vamos ter, por exemplo, aqueles que estão cumprindo pena em regime fechado, que foram condenados em regime fechado, eles estão recolhidos em regime fechado, deverão cumprir uma parte da pena para depois progredirem. Vamos fincar estacas no regime fechado, que é o caso de vários deles. O regime fechado do José Dirceu, inclusive, é regime fechado. Certo. Então, ele está recolhido, ele deverá cumprir uma parte da pena. Se 1/6 ou 2/5, isso vai ser decidido desta pena total imposta. Cumprindo determinada parte desta pena, tendo bom comportamento e tudo mais, ele poderá progredir para o regime semiaberto. Certo. Do regime semiaberto, ele poderá progredir para o regime aberto. Nós temos aqueles que estão cumprindo pena, que devem cumprir penas, no regime semiaberto. Eles foram custodiados durante alguns dias, esse do semiaberto agora. Certo. Esses apenados foram custodiados durante alguns dias até que fosse endereçados a eles, aonde eles cumpririam a pena. Daí que veio a grita, que eles estavam sendo injustiçados, certo, porque condenados no regime semiaberto estariam no regime fechado. Mas eles estavam apenas custodiados, aguardando para serem encaminhados às devidas colônias penais agrícolas. E depois nós temos o regime aberto, que vamos falar no próximo bloco. E aí, só para complementar, Dr. Miguel, isso tudo conforme os anos que houve a condenação. Exatamente. Depende. Até 4 anos, regime aberto. De 4 a 8 anos, pode existir o regime semiaberto. Certo. E de 8 anos para cima, evidentemente, vem o regime fechado. Os regimes aberto, semiaberto e fechado estão intimamente ligados ao quantum da pena. Isso é estabelecido na sentença condenatória do juiz de primeiro grau. Com certeza. Doutor Miguel, peço uma licença aqui para chamar um bloco de imóveis para venda e para locação. Com vocês aí. J. Losso Imobiliária. Estamos aqui na rua Marechal Floriano Peixoto, número 1359. Trazer uma ótima opção de locação que está entrando na J. Losso Imobiliária. São 2 salas comerciais, ambas de 80 metros quadrados. Localização Marechal Floriano Peixoto é a da Caixa Econômica. Você pode observar também nas imagens aí. Logo vocês vão observar a catedral, né? E a nova construção aqui da catedral também. Um lugar bem central. Especial para você montar um comércio de primeira mão aqui. Então venha na J. Losso Imobiliária, como são apenas 2 salas, loca rapidamente. Então você procura, marca lá uma visita com um dos nossos atendentes de locação e corre aqui nesse lugar espetacular, Marechal Floriano Peixoto, referencial ótimo. E não perca a oportunidade de montar um comércio num lugar muito bem visualizado. Venha na J. Losso Imobiliária, conheça a sala por dentro, tem banheiro também, mas é melhor te mostrar. Aqui você vê que ela tem uma boa apresentação na parte externa, os vidros espelhados, e o lugar é muito atrativo. Então venha na J. Losso Imobiliária e sejam clientes da J. Losso. J. Losso Imobiliária. Estamos aqui bem no centro da cidade de Guarapuava, na rua Guaíra, número 396, onde temos uma sala comercial disponível para locação. O lugar é espetacular, você está vendo o movimento, você está procurando uma sala 420 metros quadrados de área disponível para você para locação. E aqui, bem próximo no terminal, podemos observar um movimento grande de gente, de veículos, e aqui gira por volta de 20 mil pessoas por dia no terminal de Guarapuava. Então vale a pena se montar um comércio nessa região. Você vai ficar muito bem localizado, muito bem visualizado aí na cidade de Guarapuava. Ele possui 2 banheiros também, a sala comercial. Você pode estudar, às vezes você vai ter que fazer algumas divisórias para trabalhar, dependendo do tipo do teu negócio. Ela é ótima porque ela te dá todas essas possibilidades pelo tamanho que ela tem. E um lugar muito especial mesmo. Venha na J. Losso, porque esse tamanho de sala comercial disponível numa região central como essa, tem uma procura muito grande. Então, venha na J. Losso Imobiliária, marque uma visita, o pessoal acompanha você aqui, vê as propostas, faça uma negociação, faça a sua oferta. Lá nós estamos para te ajudar também, para ficar da melhor forma possível e você ter um comércio muito bem localizado. Venha na J. Losso, nos dê aonde ser um cliente da J. Losso Imobiliária. J. Losso Imobiliária. Estamos aqui na Vila Carli, trazendo uma imóvel disponível para locação que está entrando na J. Losso Imobiliária. A rua é Rua Tamoios, número 304. Você pega a Avenida Pedro Carli, né, que vem em sentido CDTEC, e segue reto, um pouco antes de sair aqui pouco antes não, ele fica próximo à saída para a BR, né? E perto da BenTV Tratores. É um lugar
bom para você pegar como referencial que se passou a Bem-te-vi já vira à esquerda, você vai entrar na Rua Tamoios, onde temos essa casa muito bonita que está entrando para locação na J. Losso Mobiliário. Ela possui 2 quartos, sendo uma suíte, banheiro, sala, cozinha com armários, área de serviço. Tem um terreno com 274 metros de área e uma área edificada de 80 metros quadrados com uma vaga de garagem. Muito bonito, você pode observar uma casinha nova, espetacular, sabe? Vale a pena você vir procurar, você que está procurando algo na região, uma casa boa que está entrando para locação. Muito bonita. Vamos marcar uma visita com o pessoal dos atendentes de locações, eles trazem você aqui sem problemas. Você dá uma olhada nesse imóvel lindo que está entrando para locação e os demais imóveis também que temos disponível na J. Losso Mobiliário. Nós com 11 anos de mercado ainda estamos crescendo 20% ao ano. Então é muito bom o crescimento de locação baseado no mercado imobiliário de hoje aqui da cidade de Guarapuava. Então, na J. Losso Mobiliário, você não aluga imóvel, você faz amizade com ele. Venha e nos dê a honra de ser um cliente da J. Losso Mobiliário. J. Losso Imobiliária. Ó, essa semana aqui estamos conversando aqui com o Dr. Miguel Nicolau, né? Então, é gostoso conversar com o Dr. Miguel aqui, que é bem didático a explicação e tal. Falando um pouquinho do mensalão aí, para você que ligou a televisão agora aqui, que nem o Dr. Miguel falou, não estamos falando quem é quem na história. O Dr. Miguel está dando uma explicaçãozinha para você, o que está acontecendo, que a mídia está batendo em cima. Dr. Miguel, falamos aí dos regimes, né? Eu queria que o Dr. Miguel desse uma complementar na questão do regime aberto. E também, Dr. Miguel, assim, a diferenciação das penas e qual a lei que veio estabelecer as normas para cumprimento dessas penas aí, Dr. Miguel? Pois não. Só complementando a respeito do regime aberto, é o regime menos grave, é o regime que mais favorece ao réu, evidentemente, porque ele não é recolhido ao cárcere. No regime fechado, imediatamente ele é recolhido ao cárcere. No semiaberto, ele no mínimo deve pernoitar no cárcere, no presídio. E o regime aberto é imposto ao réu, ao apenado, determinadas condições, mas ele permanece em liberdade. A não ser que descumpra essas condições, ele pode regredir para o regime semiaberto. E aquele que descumprir as condições do regime semiaberto pode regredir para o regime fechado. Você me pergunta, meu amigo Losso, a respeito da lei que regula o cumprimento das penas privativas de liberdade. Certo. Nós temos a famosa LEP, Lei das Execuções Penais. A Lei das Execuções Penais regula, fiscaliza, determina as condições em que o apenado, depois que teve a sua sentença transitada em julgado, isso significa, depois que foram esgotados todos os recursos, tanto por parte da defesa como da acusação, nós dizemos tecnicamente que essa sentença fez coisa julgada, transitou em julgado. Aí certo. Vem o cumprimento da pena. Cessa a competência do juiz que prolatou a sentença condenatória de primeiro grau, Losso, e passa a competência à VEP, Vara das Execuções Penais. São duas coisas. Certo. A LEP é Lei das Execuções Penais e a VEP é Vara das Execuções Penais, que felizmente nós temos a VEP aqui em Guarapuava. Muito bem fiscalizada pelos nossos promotores e bem determinada e dirigida pelos nossos juízes. A Vara das Execuções Penais, que vai fiscalizar o cumprimento da pena dos mensaleiros que estão cumprindo pena, é a Vara das Execuções Penais de Brasília, já está determinado. Muito bem. Então, quem vai fiscalizar o cumprimento da pena desses mensaleiros é a Vara das Execuções Penais de Brasília. Portanto, eles estão sujeitos às determinações, às interferências do juiz da Vara de Execuções Penais de Brasília, a VEP de Brasília, como já disse. Neste caso, então, todo e qualquer requerimento deve ser endereçado à Vara de Execuções Penais. Os recursos, os embargos infringentes e tudo mais que existem serão apreciados ainda pelo Tribunal Superior. Mas aqueles que já estão cumprindo pena, os mensaleiros que já estão nos seus respectivos lugares, tanto no regime fechado, como no semiaberto, como no aberto, são regidos, são orquestrados pelo juiz da Vara de Execuções Penais de Brasília. E nesta LEP, Lei das Execuções Penais, é que nós temos a progressão de regime, é que nós temos as situações ali da condição de dignidade, de direito de visita e tudo mais. Inclusive, tem um fato a ser destacado. Nós temos o Roberto Jefferson, que foi o grande que promoveu essa denúncia do mensalão, que foi condenado também em regime semiaberto, inclusive é semiaberto. Este vai conseguir o regime aberto. Por quê?
Porque uma das condições, um dos artigos previstos na LEP, na Lei das Execuções Penais, diz o seguinte: se o apenado está cumprindo pena em regime semiaberto e ele possui doença grave, tal qual, comprovadamente, tal qual é o câncer, que o Roberto Jefferson é portador, o juiz da vara de execuções penais pode determinar que ele cumpra a sua pena em regime domiciliar. Aliás, nós temos aqui em Guarapuava, vale a pena ser dito, evidentemente que eu não vou dizer o nome do cidadão, uma pessoa que foi condenada a um regime semiaberto, de boa índole, mas que tempos atrás praticou um ilícito qualquer, certo, e que já prestou contas à nossa sociedade e foi condenado ao regime semiaberto. Como ele é portador, comprovadamente portador de câncer nos testículos, lamentavelmente, ele está em tratamento, a juíza da nossa VEP, aqui da Vara de Execuções Penais, deferiu esse pedido a ele, certo, está cumprindo a sua pena em regime domiciliar. E isso fatalmente acontecerá com o advogado e condenado Roberto Jefferson. Então, eu quero só esclarecer um pouquinho a respeito da prisão domiciliar. As pessoas pensam que aplicar ou determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar para aquelas pessoas que foram, para aqueles apenados que foram condenados ao regime fechado ou semiaberto, fica ao livre-arbítrio do juiz, da VEP, não fica. O juiz tem que seguir determinadas situações que são impostas, requisitos legais que são exigidos pela lei para que ele possa conseguir o regime domiciliar. Aliás, eu não critico houve tentativa do advogado de alguns dos mensaleiros condenados a regime fechado em comprovar que eles estavam doentes e necessitavam do regime domiciliar. O juiz, o promotor, que representa o interesse público perante os tribunais, que é o promotor da VEP, fiscaliza, o juiz também aplica a lei e viu que foi uma tentativa frustrada. Mas é evidente, o cidadão de 60, 65, 70 anos, ele é recolhido, ele é tolhido da sua liberdade, é recolhido ao cárcere, é claro, é óbvio, é cristalino, é evidente que ele vai ter pressão alta, se sentir mal e tudo mais, porque muda completamente. A prisão, eu nunca estive preso, graças a Deus, espero que isso nunca aconteça, mas não aconselho ninguém a cometer nenhum tipo de delito, porque a prisão é a antessala da porta do inferno. Depois da prisão, eu penso que só a morte é pior que isso. Aliás, eu até digo em determinados casos, como nós temos essas cadeias públicas locais, que são verdadeiros depósitos de presos, ou nós temos celas aqui em Guarapuava que cabem 8 presos, lá então em 25, 30 presos, certo, que precisam se revezar para dormir. Quer dizer, eu penso que isso seja pior que a morte. Mas, retomando o nosso assunto, toda a pena, todas as penas cumpridas pelos mensaleiros serão regidas pela VEP, pela Vara de Execuções Penais de Brasília. E aí, então, os advogados irão, dentro do possível, requerer as progressões nos regimes das penas e tudo mais. Mas eles vão, efetivamente, ter que cumprir essas penas, principalmente porque a sociedade e a imprensa tem sido um órgão bastante fiscalizador nesse sentido, porque não é comum políticos desse porte no nosso país, não se tem notícia, pelo menos nos últimos anos, que políticos influentes, políticos poderosos, politicamente também e financeiramente, sejam recolhidos ao cumprimento de pena em regime fechado e regime semiaberto. E eu quero aqui destacar, Dr. Miguel, a importância do Dr. Miguel citar a questão da VEP Brasília, porque eu já tive algumas pessoas que vieram comentar comigo: Lócio, você que é advogado, você é tudo chuncho, né? Manda os caras para Brasília para proteger os caras. Não. Nós não podemos colocar em dúvida, muito bem lembrado, muito bem feita e saudável a tua interferência, Lúcio. Nós não podemos desacreditar, nós não podemos colocar em dúvida o Poder Judiciário. Porque foi o Poder Judiciário, ao receber as investigações, que o Poder Judiciário, os nossos promotores de justiça, que sem tirar o brilho das defesas, que foram excepcionais, dos colegas que trabalharam, se ganharam bem, tudo bem. Houve um contrato de honorário, se ganharam milhões, quem contratou não foi, quem contratou porque quis. E os advogados, logicamente, aproveitaram para cobrar aquilo que valia, o que não valia, isso não veio ao caso. Mas é importante que se diga que não pode colocar em dúvida a atuação
dos nossos tribunais, dos nossos juízes criminais, das câmaras criminais que atuaram, dos nossos tribunais superiores, que eles foram as últimas consequências, a ponto de que os respectivos mandados de prisões, seja no regime fechado ou semiaberto, foram expedidos e a grande maioria deles estão recolhidos ao cárcere cumprindo suas respectivas penas. Não existe essa possibilidade. Se no transcorrer do processo houve alguma interferência por parte dos acusados e tudo mais, é outra coisa. Mas foi um processo que veio desaguar num procedimento, numa sentença de mérito com muita seriedade. Com muita seriedade. Certeza. Então, eles foram para Brasília, até é melhor que seja fiscalizado por Brasília, porque a amplitude da nossa capital federal e tudo mais é bastante grande, onde a própria imprensa e a fiscalização é efetiva no tocante ao cumprimento da pena dos mensaleiros. Com certeza. Doutor Miguel, peço licença de novo. Pois não. Para mais um bloco de imóveis para venda e para locação. É com você aí. Imobiliária. Estamos aqui na Vila Carli, então trazendo mais uma opção para a venda, está entrando na J. Losso Imobiliária. A rua é a rua Guaicuru, número 37. Então ele fica próximo aqui ao Colégio Domingos Sávio, também é bem referencial aqui na região, tem cursos profissionalizantes, e não estamos longe também do CETEG, aqui do braço da Unicentro, né, que tem os cursos aí da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Então, um lugar bem interessante que você está procurando algum imóvel para investir e até para morar também, porque o terreno ele tem 657 metros quadrados de área total. É um terreno muito bom, ele é bem profundo, podemos observar ele pelas imagens, e tem duas casas, duas construções, né, em cima somando uma área edificada de 150 metros quadrados. Então, vale a pena vir conhecer a localização aqui, por estar próximo do colégio, que é uma referência aqui da região também, e está no caminho aí também próximo ao CDTEC. Então, um imóvel interessante para investidor, você que está procurando para fazer um investimento aí voltado para a área, tanto de atender aqui pessoal na parte residencial, né, como a parte dos estudantes também, professores. É um lugar muito interessante, vale a pena vir conhecer. E venha conhecer os demais imóveis também que estamos disponíveis para venda na J. Losso Imobiliária. Além de imóveis aqui na cidade de Guarapuava, também temos imóveis em cidades próximas, como Campinho de Simão, Goioxim, áreas rurais também, Campinho de Simão, Goioxim. Temos imóveis também em Curitiba, temos parceiros lá em Curitiba também. Se procura um apartamento em Curitiba, venha na J. Losso Imobiliária que nós te encaminhamos para fazer uma seleção, uma pré-seleção para você já aqui em Guarapuava. Você já sai encaminhado para procurar esse imóvel lá em Curitiba. Venha na J. Losso e conheça a forma diferenciada de trabalhar. Estamos com bastante parcerias em questões de rede, estamos formando uma rede imobiliária aqui em Guarapuava e também temos uma parceria com uma rede de Curitiba, além da rede do Paraná também, que temos um representante em cada cidade do Paraná, e Guarapuava está dentro dessa rede, o J. Losso é representante por Guarapuava. Venha e conheça esse sistema diferenciado de trabalhar na parte de vendas e entenda por que a J. Losso tem crescido tanto no mercado imobiliário. J. Losso Imobiliária. Essa semana nós estivemos conversando com o Dr. Miguel Nicolau, né, criminalista, advogado nosso aqui, e poxa, é gostoso, interessante as explicações do Dr. Miguel. É uma coisa atual que está aí todo dia na mídia, né? E eu com certeza já devo sempre convidar o Dr. Miguel, porque eu digo, Dr. Miguel, o ano todo aí tem alguma coisa ligada à área criminal, eu estou sempre lembrando e estou ligando para ele, já vou deixar o programa à disposição dele para ele vir outra vez. Mas, Dr. Miguel, assim, para nós concluirmos essa questão, bater um papinho sobre o mensalão, o que está acontecendo, é muito esclarecedor, o pessoal saber, vai para Brasília por quê? Porque é lei, porque está escrito, está certo e tal. E assim, também fala muito dos embargos, né, Dr. Miguel? Embargos, o que? Então o povo fica meio confuso. Isso aí é só para defender, para proteger esse ou aquele, porque aquele tem dinheiro, aquele não tem dinheiro, né? Mas assim, sucintamente, o que é isso, né? E um minuto final aí para o Dr. Miguel dar uma mensagem para a gente. Entendi. Obrigado, meu amigo Losso. Prezados telespectadores, é o seguinte, o Código Penal diz o que é crime. E o Código de Processo Penal define os mais variados recursos, ou seja, o Código Penal diz matar homicídio simples, é crime. O Código Penal, nos determinados artigos, nos mais variados, de processo penal, perdão, diz assim, como esta pessoa que responde a um processo penal deve responder, deve ser articulada, deve ser compromissada para que responda esse processo penal. É como se uma comparação chula, mas é como se o direito penal, o Código Penal fosse o cavalo e o Código de Processo Penal fosse o cavaleiro. O Código Penal é dirigido pelo Código de Processo Penal. Certo. O Código Penal é o cavalo
E o Código de Processo Penal é o cavaleiro que administra por onde este processo, esse cavalo, digamos assim, deve andar, para que se entenda melhor. Logicamente, essas pessoas envolvidas, os mensaleiros, como nós chamamos, que são os ex-políticos, eles possuem condições financeiras boas, possuem, e contrataram grandes bancas de advogados. Advogados competentes, advogados especializados na área criminal e tudo mais. Então, o que eles fizeram? Os advogados, isto é de lei, eles aplicaram todos os recursos possíveis e imagináveis que estão no Código de Processo Penal para atingir o objetivo absolvição. Sejam eles com relação às excludentes de criminalidade, sejam eles com relação à formação das provas, testemunhais, periciais e documentais, ou sejam eles também no aspecto prescrição. A prescrição nada mais é do processo do que o perdimento do Estado-nação na condição de punir. Muito bem. E, evidentemente, esta demora é natural. Nenhum advogado que defendeu aos mensaleiros fez qualquer manobra ilícita, até mesmo porque o juiz não iria aceitar, os tribunais não iriam aceitar. Todos os embargos infringentes, todos os recursos especiais, todos, enfim, esses recursos, essas possibilidades que o Código de Processo Penal prevê, foram utilizados pelos advogados dos mensaleiros. Por isso é que existem alguns aguardando determinados recursos, outros já foram recolhidos cumprindo pena. Mas isso nós devemos à nossa lei, que é a nossa lei adjetiva penal, que está inserida no nosso Código de Processo Penal. Aliás, nós mesmos, advogado, de maneira honesta, clara, límpida, cristalina, utilizamos todos os artigos, todos os recursos possíveis e imagináveis dentro do Código de Processo Penal para defender os nossos clientes, sob pena de que a defesa seja nula. Isso é preciso, porque nós temos a trilaridade dos poderes: juiz no ápice, promotor e defesa, acusação e defesa nas outras pontas aqui embaixo. Então é preciso que tanto a acusação, tanto os promotores que representam o interesse público perante os tribunais sejam atuantes, como os advogados que são contratados para defender, constituídos para defender os seus clientes, também sejam eficientes, estejam esses advogados inseridos num contexto que conheçam do direito penal, que conheçam do processo penal e usem todos os artifícios, não estou falando em malandragem, mas os artifícios previstos no nosso Código de Processo Penal para que se obtenha o melhor resultado possível em favor dos nossos clientes. Por isso é que quando nós vemos um grande escritório de advogado atuando, advogados que conhecem da área criminal que estamos falando, é que esses processos se arrastam por muito tempo. Não por culpa do advogado, nem da justiça, ou da promotoria, ou do juiz, mas são recursos e embargos e tudo mais que estão inseridos no Código de Processo Penal, que em tempo hábil eles podem ser utilizados. Essas são as ferramentas do advogado lícitas para defender os seus clientes. Com certeza. Doutor Miguel, não temos mais tempo, mas foi bom estar com o doutor Miguel aqui. E deixar aí um minutinho para a fala final, doutor Miguel. Eu gostaria de contar uma pequena, uma questão de 1 ou 2 minutos. Esses dias eu estava lendo um livro, está certo dizer lendo um livro, porque eu posso ler no jornal, uma placa. Então, e tinha um pequeno trecho desse livro em que um empresário, um pai de família, bem-sucedido, tinha 2 filhos menores. E estava com a sua mulher dentro da sua casa, fazendo um lanche, que logo mais às 19 horas iria levar as crianças ao circo, os menores ao circo. E a sua mulher recebe um telefonema dizendo que ele tinha um compromisso urgente, inesperado, que se tratava-se de um grande investimento, uma grande vantagem para ele financeira. E as crianças menores, os filhos menores, estavam afoitos para irem até o circo, se preparando. E a mulher, então, desse empresário diz: olha, você tem que ir nesse compromisso, eles estão te pedindo, te solicitando. Ele falou: mas eu não vou no compromisso. Falou para a mulher dele, e a mulher, então, assim, ficou até abismada, disse: mas como é um compromisso sério e tudo mais, o circo que você vai levar as crianças volta outro mês. Ele falou: sim, o circo volta, mas a infância não volta mais. Então isso serve para dar um puxão de orelha naqueles pais que não atendem seus filhos. A infância atenda os seus filhos. A infância não volta mais. O circo pode voltar, mas a infância não.
Um abraço a todos, quero agradecer o teu convite, Lúcio, agradecer a atenção dos nossos telespectadores e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Com certeza. Doutor Miguel, eu é que agradeço. E abençoe Doutor Miguel. Eu que agradeço. E agradecendo a proteção de Deus, então encerramos aí mais um programa J. Louço, trazendo os blocos J. Louço Informações. Senhor proprietário, estou sempre lembrando aí a questão de profissional habilitado, opção. Exige a assinatura de um papel. A opção não é a proteção do honorário do corretor, mas sim a comprovação de que ele é honesto, é sério e não tem medo de assinar um papel. Contrate profissional habilitado e não acredite em milagre. A J. Louço está aí à sua disposição, com gestores de negócio, trabalhando com seriedade e honestidade. Meu muito obrigado. J. Louço.